A presença de Deus. Quero ler com vocês Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Lucas 5, do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo isso, vou lançar a rede. As redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, aleluia. A gente nós lembramos muito desse texto como o título famoso que é a pesca maravilhosa. Uma pesca onde não havia mais esperança, onde as redes já estavam sendo lavadas, guardadas, e vamos tentar talvez de uma outra forma, um outro dia, de um outro jeito, porque dessa vez não deu certo. E aí Jesus então aparece, Jesus chega, a presença dele chega e muda completamente o cenário, mas não muda talvez do jeito que eles esperavam, muda do jeito de Jesus, do jeito dele. E aí então, de um cenário de guardar redes e desesperança, de não tem mais jeito, de não dá mais, já tentei de tudo, já tentei de todas as formas, nós temos um cenário de milagre, onde as coisas acontecem de uma forma totalmente extraordinária, e a palavra do texto traduzida para nós é perplexos, ou seja, atônitos, ou seja, inconformados. Não pode ser. Um cenário de total desesperança vira um cenário de milagre. Esse texto nos ensina muitas coisas, mas eu quero que você olhe aqui junto comigo por uma outra perspectiva, que é a perspectiva da presença de Jesus, que para nós hoje de fato é a presença do Espírito Santo no nosso meio. O que acontece quando ele chega? O que acontece quando ele age? O que acontece quando ele fala? É isso que Jesus fez nesse texto. Então, começando, a primeira coisa que diz no verso 1, que Jesus então estava lá perto do lago Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para o quê? Ouvir a palavra de Deus. Veja que a primeira coisa, a pregação da palavra dele, é sempre a prioridade. Guarde bem isso no seu coração. Se eu fizer qualquer coisa de bom para alguém e não pensar na palavra dele, eu estou fazendo basicamente igual a todo mundo. As pessoas vão para o inferno de barriga cheia. Ok? Vocês estão entendendo? A palavra dele é sempre a prioridade. Jesus estava pressionado, mas não era para milagre. Ele podia curar todo mundo ali, resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Jesus tinha o poder de olhar aquela multidão e falar: cada um, o que é que vocês querem, eu vou fazer, e está resolvido. Ele não fez isso. Espera aí, gente, vamos organizar um negócio aqui. Hoje vocês vão ouvir. Hoje eu quero pregar. Você já sabe do que eu sou capaz, mas eu quero pregar. O milagre vai vir depois.
Tanto que veio, né? Todo mundo viu o que aconteceu. A pregação é a prioridade. Por isso que a gente fala muito, né? Que a igreja precisa ter um braço social, uma assistência social forte, que alcance muitas pessoas. Mas se não houver pregação do evangelho, é enviar as pessoas para o inferno dando risada, contentes, indo para o inferno contente, porque me ajudaram, porque me deram algo, porque fizeram algo por mim. Gente, não cai nessa enganação. Não, porque estamos levando alegria. Você tem que levar a Jesus, Ele é a alegria. Primeiramente Ele. Vivemos num tempo onde a igreja, ela parece sim que precisa se tornar obrigatoriamente numa instituição de assistência social. E não, a igreja tem um papel primordial de levar as pessoas para o céu. Porque é muito mais importante para o céu, mesmo que essa vida não tenha sido aquelas coisas, o melhor é o que virá na eternidade. É nisso que nós pensamos, é assim que nós trabalhamos. Mas é óbvio que nós vamos ajudar. Estende a mão e prega, estende a mão e prega, levanta e prega, abraça e prega. Prioridade está sempre na palavra. É o que Jesus nos mostra aqui. Alcançar pessoas, a palavra primeiro. Gente, não adianta, Jesus está dizendo, não adianta eu sair fazendo um milagre aqui e essas pessoas não entender, não me ouvir, não saber do que de fato eu vim trazer. E eu falei outro dia aqui, né? Repito, Jesus está em outras palavras também dizendo para nós: eu não vim aqui para curar todo mundo, eu não vim aqui para trazer milagre para todo mundo, para deixar todo mundo rico, para fazer com tudo que todo mundo, não, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para a vida eterna, para essa possibilidade. As outras coisas são os acréscimos, são as benesses da graça de Deus sobre nós. Se aproxime de Deus, esteja perto dele, e as bênçãos dele vão chegar até você. A Bíblia nos diz isso, nos garante isso. Obedeçam ao Senhor e você não vai precisar nem pedir, as bênçãos vão correr atrás de você e vão te alcançar. Louvado seja o Senhor. O Senhor chega então e já estabelece uma prioridade. A prioridade daqueles pescadores talvez e daquelas pessoas era receber algo dele, era ter algo dele. Do pescador era ter a sua pesca, né? Ter o seu peixe lá. Jesus chega, peraí, vamos mudar a prioridade. Primeira coisa, vocês vão precisar me ouvir. Primeira coisa, me ouça. Me ouça. Porque às vezes eu fico preciso e não dá tempo do Senhor falar o que Ele quer falar. E aí às vezes quando eu paro de dizer para o Senhor eu preciso, o Senhor vem e diz assim: você não precisa. É engraçado isso, né? Na verdade o que você precisa é que eu esteja aqui. É isso que você precisa. Só que dificilmente a gente ouve. Então no versículo 1, Jesus já chega no ambiente mudando totalmente o rumo daquilo que estava acontecendo ali. Seguindo, Jesus então usa o barco de Simão, verso 3. Meu irmão, se Jesus faz parte da sua vida, se a presença dele faz parte, se você está perto dele, presta atenção, o que é seu passará a ser usado por ele para o propósito dele e não para o seu. Estão entendendo? Ah, mas está tudo perdido, o que é que você tem aí? Ah, eu tenho aqui um barco. Opa, quer dizer que Deus vai encher de peixe? Não, eu quero usar o barco para o meu propósito, não para o seu. O propósito do seu barco é pescar, é ganhar peixe, não é isso? O meu propósito é pregar, é levar as pessoas para o céu. Então me empresta o teu barco aí. Uma coisa aqui que nós aprendemos é a disponibilidade. Discípulos de Jesus precisa estar disponível, irmão. Ah não, meu barco é só para pescar, eu não uso para mais nada. Então tá, então Jesus não vai usar seu barco. Ah não, pastor, eu só mexo com isso aqui e tal. Não, eu não gosto disso aqui, eu não mexo com aquilo ali, eu não vou ali, eu não vou. Irmão, propósito é permanente. Serviço é temporário. Uma hora você pode estar servindo aqui, amanhã você pode estar servindo lá, mas o propósito é o mesmo. Sempre será o mesmo. Então se você não está fazendo nada, é porque você está segurando o teu barco, viu? Se você não está fazendo nada, Jesus já falou para você: empresta teu barco aí, preciso pregar,
Preciso usar ele para o meu propósito, não para o seu. Não, Jesus, eu empresto meu barco, desde que o Senhor encha ele de peixe. Não, é o meu propósito, Jesus está dizendo. Então ele chega para Pedro e fala: eu preciso do barco para poder pregar para essas pessoas aqui. Agora você imagina alguém, vamos trazer para os dias de hoje. Você já tentou de tudo. Você já tentou empreender, você já tentou trabalhar, já tentou ser autônomo, já tentou fazer isso, já tentou isso, já tentou aquilo. Ou num relacionamento, já tentei isso, já tentei aquilo, não deu nada certo. Quando você está guardando suas coisas, falou: vou desistir. Guarda suas coisas. Aí vem Jesus e diz assim: me empresta aí o que você tem. Aí você dá aquela esperança: opa, peraí, Jesus veio e falou que vai usar. Não, mas vai ser do meu jeito, não do seu. Aí eu fico imaginando Pedro, né? Todo desanimadão, os pescadores todos desanimados. Jesus pega o barco e vai o barco para o meio e fica lá pregando para o povo. E eles têm que ficar olhando, né? Está usando meu barco para quê? Para nada. Para os olhos humanos está usando para nada. O barco não foi feito para isso. O barco foi feito para pescar, para encher de peixe, mas Jesus está usando para pregar. Todos sabem, né, cientificamente provado, que a água propaga o som. Então Jesus foi inteligentíssimo. Sobe, todo mundo sabe, quando vocês vão na praia, o vento sempre sopra do mar, na maioria das vezes, do mar para a cidade, né, do mar para a praia. Então o que Jesus faz? Pega, entra no barco, afasta um pouco, de lá ele fala, ele tem 2 propagadores de som a seu favor, a água e o vento. Por isso que tinha uma multidão na praia, quando Jesus falava de lá para cá, o som propagava e todo mundo conseguia entender o que Jesus estava dizendo. Aí Pedro, com o seu barco, era usado para pescar, passou a ser usado para pregar. Irmão, está na hora de você deixar Deus usar a sua vida para ser uma forma de propagação do Evangelho, uma forma de propagação daquilo que Ele tem para a vida das pessoas. Se você gosta, se você almeja a presença do Senhor, saiba que tudo que é seu será usado por Ele, mas do jeito dele, não do seu jeito. Pastor, eu quero trabalhar, mas eu quero assim, desse jeito não posso, desse aquilo ali e tal. Meu irmão, desculpa aí, mas não tem jeito. Igreja não é igual a empresa. Igreja você entra para onde precisa, né? Empresa você entra lá, faz um teste lá, e aquele negócio, se não tiver gente capacitada, fica vago lá na empresa. Agora aqui no reino de Deus, quem capacita é Ele. Aquele negócio, irmão, só vem, só vem. Põe o teu barco à disposição aí. Se Jesus falar assim: eu quero pegar o teu barco, quero virar ele ponta cabeça, vou cortar ele no meio, vou usar a madeira dele para fazer não sei o que, meu irmão, é Jesus que está fazendo. É Jesus, deixa Ele. Outra coisa que aprendemos ainda no versículo 3 é que quando Jesus pede o barco para Pedro, Ele pede então que ele afaste o barco. Olha que coisa interessante. Jesus chega na sua vida, Jesus faz parte, a presença dEle. Presta atenção, você vai precisar movimentar as suas coisas na sua vida de acordo com a vontade dele. Pedro estava acostumado a fazer isso, a empurrar o barco para dentro do mar, para dentro do rio. Está acostumado com isso. Só que dessa vez não é para pescar. Eu fico assim: Jesus pede o barco e ainda pede que eu empurro o barco para, né? Deu uma folguinha aí, né? É assim que Deus trabalha. Eu conheci a história de um ministro de louvor muito famoso aí. Hoje ele é um ministro independente, vamos dizer assim, tem a igreja dele, né, enfim. Mas ele era de uma denominação. E eu lembro que a história, né, que foi contada, não é difícil disso ser mentira, porque eu já vivi isso, né, estando no ministério. Ele foi convidado pela liderança, ele estava despontando, era um ótimo ministro de louvor na igreja, uma pessoa que se dedicava, que liderava um ministério, que ia para frente mesmo, algo que estava uma bênção. E ele tinha algo dentro dele que parecia mesmo que o povo o seguia na adoração. Ele adorava a Deus e o povo se sentia bem com aquilo, a igreja, né, como um todo.
Está indo muito bem, esse menino vai dar futuro. Os líderes da igreja, né, os pastores. Em determinado dia o pastor chega para ele e fala assim: é o seguinte, eu quero que você leve tudo isso que você está fazendo aqui para o ministério de crianças da igreja. A igreja é muito grande, tinha mais de 100 crianças na igreja, ministério gigantesco. É o seguinte, você vai ficar um tempo só ministrando para as crianças. Algo que o Senhor nos colocou aqui, que você vai levar isso que você está levando para a igreja, você vai levar para as crianças. Você imagina, as crianças quando passarem para a fase de adolescente, já vêm para a igreja com esse gás. Quando chegar no louvor, eles chegar mesmo, cara, não precisa mandar fazer nada, eu já estou adorando a Deus. Já pensou? Só que você vai ficar um tempo lá, você vai sair dos holofotes, você vai cuidar de criança. Aí esse jovem sai triste, cabisbaixo, mais ou menos como o jovem rico. Por quê? Aí veio as declarações depois: não, meu ministério não é só para isso, eu não fui chamado para isso. Deus me chamou para multidões, para as pessoas, agora quer colocar eu lá com as crianças. Mal sabia ele que aquele pastor sabia que o ministério dele era para multidões, só que aquilo era um teste. Porque, meu irmão, quando você chegar na multidão mesmo, e a galera começar a bater palma, e se achar que começar, sabe, a confundir, é para Jesus ou é para mim? É para Deus ou é para mim? Isso é um perigo. Se você passar pelo teste de humildade agora, você vai conseguir passar lá na frente. Então não fique chateado não, se um dia um pastor, um líder, eu mesmo, estou dizendo para mim, né, no meu caso, chegar para você, eu sou doido por esses testes, gente. Tem gente que já foi testado que nem sabe. Vai lá, eu quero ouvir. Tem gente que chegou, conversou comigo, e eu estava de fato na conversa avaliando qual era a resposta que a pessoa daria, não de palavras, mas a resposta de atos, das atitudes, daquilo que ela foi colocada para fazer. Porque, meu irmão, a hora que chegar a hora que a igreja crescer mesmo, a hora que chegar na multidão, nós precisamos estar preparados, porque não é fama, é presença. Porque não é porque está cheio, é porque tem presença de Deus. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então Jesus chega para Pedro: eu quero o teu barco, e eu quero que você empurre o teu barco, igual você sempre empurra aí, mas para fazer a minha vontade, não a sua. Guarda isso. Aí na sequência, versículo 4, quando Jesus acabou, agora pensa, quando o plano de Deus, plano dele for completo, o milagre está próximo. Pedro teve que ficar ouvindo Jesus pregar, eu não sei quanto tempo foi. Alguns estudiosos falam de coisa aí de mais de 2 horas, pelo menos, porque era de praxe. Toda vez Jesus parava para pregar, não tinha isso aqui que a gente faz de 1 horinha, 1h30, não, é de 2 para cima. Se observar o que Paulo pregou, né, quando, imagina, o Eutico lá, o jovem que caiu, morreu, ressuscitou. Foi tempo, hein, gente? Tempo pregando, era costume. Já era assim, era comum. As pessoas se reuniam no centro das cidades para discutir, ficavam horas ali ouvindo. Jesus então fez exatamente o teste. Senhor Pedro, está pensando em desistir? Vou te testar agora antes do milagre. Empurra esse barco aí e me ouve. Põe esse barco para funcionar aí e me ouve. Só isso. Aí Pedro ficou lá ouvindo, junto com a multidão, esperando para pegar o barco de volta, né? Preciso guardar meu barco aí, ó, Jesus. Amanhã tem que acordar cedo aí, pá, sabe como é que é, né? Vida de pescador, acorda de madrugada. Porque tem uns engraçadinhos, uns bonitão, que eles vêm para a igreja e falam: pastor, acaba logo o culto, porque amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que acordar cedo. Acaba logo, pastor, pelo amor de Deus, estou aguentando, estou com sono já. Como se só ele ficasse cansado, só ele. Tá, o pastor não cansa também, os irmãos, ninguém cansa, só o bonitão, só o bonitão. Pedro estava lá esperando a hora de ter o barco dele de volta. Escuta Jesus, ouve Jesus. Quando Jesus parar de falar, quando Jesus disser: agora tá bom, já falei bastante, você já me ouviu, então o milagre está chegando. Se você aguentar esse tempo, o milagre está chegando. E aí vem, ainda no versículo 4, quando a Bíblia diz que quando Jesus termina de pregar, termina de falar, aí ele fala para Pedro. É o seguinte, Pedro,
Tem um negócio aí preparado para você. Nas palavras agora de Jesus no tempo de hoje. Jesus mais atualizado, né? Mais moderno. Jesus vai chegar para mim, para você e falar o seguinte: você me ouviu, você aprendeu, você está tempo sendo ensinado, agora deixa eu dizer uma coisa para você, você vai precisar tomar uma ação de fé aí. Aí você fala: pô Jesus, mas o senhor não está aqui, não pode fazer não, mas você tem que fazer alguma coisa. A ação de fé, eu vou falar o que você tem que fazer, mas a ação é sua. Ou você faz, ou você não faz, você que sabe. O milagre, meu irmão, Jesus está dizendo, está disponível, falta o passo de fé. O que Jesus fala para Pedro? Pedro, pode lançar a rede que você vai pegar. Jesus não fala assim: barco, encha-se de peixe agora. Jesus podia fazer isso? Podia, mas ele não fala isso. Fé depende de escolha. Eu preciso escolher dar um passo. Meu irmão, a fé, ela depende muito daquilo que você age, de como você age. Eu posso pôr a mão na tua cabeça e falar: em nome de Jesus você está curado, mas você vai ser curado de acordo com a sua fé. Não tem jeito. Por que não? Não, é só fé. A maioria das pessoas que tem o dom mesmo de cura, todo mundo sabe disso, as pessoas percebem isso. Logo elas vão até essa pessoa com uma fé fora do comum. E não tem jeito, gente. Junta a fé de quem tem o dom de cura com a fé de quem quer receber, meu irmão, pronto. Milagre está aí. Que foi o que aconteceu. Ó, Jesus, eu já fiz isso, já tentei, já não deu certo, mas eu tenho fé, porque é o Senhor que está dizendo, eu vou. Ato de fé, nós vemos um ato de fé aqui. O milagre sempre dependerá primeiramente de uma ação de fé. Lance a sua rede. Mas eu fiz isso toda a minha vida e nunca deu certo, mas agora é um ato de fé. Antes você fez tentando o seu jeito, agora é o jeito dele, é a palavra dele. Uma escolha, meu irmão, essencial é o seu ato de fé. No versículo 5, Pedro diz: porque é tu que está dizendo. Nós vemos aqui, gente, um princípio fundamental do milagre: ouvir ao Senhor. Ouvir o Senhor. Porque Deus às vezes já mandou a gente fazer tanta coisa que a gente não fez. Se você não ouvir o Senhor, não tem milagre. E aí a gente vê que Jesus fala: vai lá e lança a rede. Ouvi-lo é essencial para o milagre, porque é o Senhor que está dizendo. Ele podia ignorar o que Jesus falou. Eu não sei se eu talvez ignoraria, depois de tanto tentar, depois de tanto bater a cabeça, de tanto não ver resultado, talvez eu ignoraria, falar: Jesus, felizmente não tem mais esperança, acho que não dá não. Ouça o Senhor. Ele diz: vai e lança a rede. Aí no versículo 7, Jesus altera o ambiente com a sua presença, né? O milagre acontece, e aí nós vemos que pelo fato de Jesus estar ali, do milagre acontecer, de Pedro ouvir Jesus, o texto diz que ambos os barcos, 2 barcos, gente, começam a afundar, quase afundando, por causa do tamanho do milagre que receberam. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem gente que o barco está quase afundando, porque está recebendo um milagre e está reclamando que está perdendo o barco. Esses caras receberam tanto peixe que eles nunca viram na vida deles. O tanto de peixe que eles pegaram, dava para eles comprar, sei lá quantos, mas eles podiam reclamar do barco, né? Tem gente que é assim hoje. O Senhor está abençoando, teu barco está cheio. A bênção está sobre você. Está tão pesado que você está até afundando. Você está achando que é o diabo. Está achando que é o diabo, irmão? Encheu de peixe o teu barco. Você está perdendo o barco de tanto peixe. Barco afundando nem sempre é falta de Jesus na vida. Muitas vezes pode ser que o Senhor está mostrando algo para você que você não está vendo. Eu já te abençoei. Eu já coloquei. Presta atenção, eu já te abençoei. Na minha presença, na presença do Senhor, nós vamos ver que quando o milagre começar a acontecer, presbítero Wagner,
as coisas vão transbordar nas pessoas do lado, talvez elas não vão nem perceber de onde veio. Pô, eu estou sendo abençoado, mas eu não lembro nem de ter pedido. Pensa nisso. Chama o outro lá, vem me ajudar aqui. Ajudar o quê? Pô, carregar os peixes. Vamos pôr um pouco de peixe aí. Aí daqui a pouco os 2 barcos começam. A pessoa nem pediu isso. O barco dela também estava afundando de tanto peixe. Estão entendendo, gente? A presença do Senhor na sua vida causa uma mudança geral de layout, de tudo no arredor, nos arredores da sua vida. Você vai entrar na tua casa e tem alguém que não é crente, vai começar a falar assim: ih, eu estou sentindo um negócio diferente na sua vida. Ih, não sei não, está acontecendo alguma coisa com você. É, tá mesmo. Mas enquanto a gente ficar numa mornidão, à distância da presença de Deus, meu irmão, não tem milagre, não tem mudança. O que é a mornidão? É o lugar onde a gente, sabe, está confortável aqui. Se esquentar muito, queima. Se esfriar muito, eu fico com frio. Então eu vou ficar aqui, na morninha, tá bom. Cuidado com isso. Na presença de Cristo, na presença do Senhor, de fato, na presença dEle, o milagre é a menor das bênçãos. Você conseguiu entender, irmão? Você consegue glorificar a Deus? Não é? Um pentecostal, gente. Na presença dEle, o milagre é a menor das bênçãos, meus irmãos. Amém? Por que a gente vê isso? Porque os milagres simplesmente se manifestam quando Ele está. Simples assim. É coisa normal, é coisa corriqueira, porque Jesus está lá, logo terá milagre. Mas eu não estou aí para o milagre, eu estou aí porque Jesus está lá. O que nós vemos aqui é que Pedro e os discípulos ao redor experimentaram, perdão da palavra aqui, uma overdose de milagres ao longo da sua vida com Jesus. Mas era mais importante seguir a Jesus ou ter milagre, gente? O que era mais importante? Seguir a Jesus, logo contempla o milagre. Mas, gente, o texto final diz: larga tudo e me segue. O milagre que Jesus fez ficou lá, o peixe ficou para trás. Ah, o barco quase afundou, Deus me abençoou, mas eles deixaram para seguir Jesus na mesma hora. Larga aí e vamos embora, porque isso aí não é nada. Se você estiver comigo, isso aí não é nada. Nós estamos falando de gente que tinha talvez a primeira oportunidade na vida de mudar de patamar financeiro, de mudar de patamar empresarial, porque era o cara do peixe, era o mercado dele. Meu Deus, com isso aqui eu posso investir na empresa. Com esse tanto de peixe aqui, eu posso mudar o meu nível de investimento. Com esse tanto de peixe aqui, eu posso contratar mais funcionário. Eu posso fazer um monte de coisa. Aí Jesus fala: você que sabe, meu irmão. Quer ficar com milagre, fica. Mas você tem a oportunidade de ficar comigo. E foi isso que eles fizeram. Larga tudo e me segue, porque o que eu dei para vocês aí não é nada perto do que vocês terão estando comigo. Justamente, oh aleluia, porque não eram os milagres o mais importante, a presença era o mais importante. Tanto que nós temos a comprovação bíblica nos evangelhos disso. Jesus então, ao longo do seu ministério, operou milagre tudo quanto é jeito, e estava lá os discípulos junto. Pedro mesmo, que teve a questão do peixe ali, daqui a pouco a sua sogra lá na frente foi curada. Por quê, gente? Porque ele seguia Jesus, porque a presença de Jesus estava com ele, simples assim. O problema é que muitas vezes, inconscientemente, às vezes, tem gente que é consciente mesmo, não, eu vou lá para buscar bênção, mas tem gente que é inconsciente. A gente está lá, está adorando a Deus, mas está lá, eu preciso disso. Não, mas Deus vai mudar a minha vida. Não, mas Deus vai me abençoar. Não, mas Deus vai mudar a minha situação. Deus aí, a gente está focando no quê? Naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca. E o Senhor está dizendo: vem comigo, se aproxima de mim. Que é impossível, gente, você estar perto de Deus e não ser abençoado. Isso é impossível.
que o Senhor está tentando mudar aqui um pouco a história, a mente nossa. Nós vamos orar por milagres, estamos orando por milagres, mas primeiro nós vamos buscar a presença. Nós queremos a presença, nós queremos seguir a Ele, nós queremos ver sim os milagres, mas porque estamos com Ele. Oh, louvado seja o Senhor. O Senhor está tentando de fato mudar esse conceito. Será que eu consigo cantar de verdade esse cântico? Não vim atrás de bênçãos, eu só quero a Ti. Irmão, bênção não é nada. Quando eu estou perto do Senhor, eu estou pleno. Quando eu estou com Ele, eu estou pleno, eu estou satisfeito, eu estou completo. Tudo está nele, tudo que eu preciso está nele. Eu não sinto mais aquele desejo, aquela ansiedade por buscar, por querer, pelo futuro, não, porque tudo está nele, o futuro está nele. A segurança está nele, o cuidado está nele, o amor está nele, está tudo pleno. Eu não tenho mais problema com pessoas que me rejeitam, porque o amor está nele. As pessoas vão me rejeitar, as pessoas vão me caluniar, vão falar mal de mim, vão tentar me derrubar, vão pisar em mim, mas eu estou completo, não me falta nada se eu estou com Ele. Pleno, completo, é isso. Quando eu estou na presença do Senhor, meu Deus, é um milagre atrás do outro, e eu começo a presenciar: Senhor, por que eu não te segui antes? Por que eu não estive mais perto do Senhor antes? E aí vem a música, né? O louvor que nós cantamos: lamento, Pai, eu lamento, só lamento. Que eu quero incentivar vocês, irmãos, a colocar algo no teu coração. Eu não sei quantos dias, pode ser que o Senhor te inspire a isso, porque Ele já fez isso comigo algumas vezes. Eu já passei vários dias no meu tempo devocional sem pedir nada para Deus, somente em adoração. E aí a gente começa a aprender a adorar a Deus, né? Que a gente olha para as coisas, a gente adora até, mas fica muito focado: abençoa, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo. E o Senhor está trazendo agora, está na hora de você começar a me conhecer. Está na hora de você saber quem eu sou, de verdade. Que tal você então entrar nesse propósito, no seu devocional? Faz isso. É uma disciplina com o teu corpo, com a tua mente. Somente adoração. O mesmo tempo que você ficava antes, você vai ficar agora, mas somente adoração. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és tremendo. Senhor, Tu és poderoso. Pai, não há outro como Tu. Não há ninguém, meu Deus, que se compare a Ti. Toda a terra está cheia da Tua glória. Você está entendendo? Eu não estou pedindo nada, só estou reconhecendo quem Ele é. Faz isso por um tempo. Não é proibido você pedir nada, até porque a Bíblia fala que você pode pedir. Aliás, você deve pedir. Mas faz isso por um tempo, porque às vezes o pedir me torna distante dEle e me aproxima daquilo que eu quero e não dEle. Por favor, faz isso. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Vamos cantar? Vamos terminar cantando esse cântico? Oh, aleluia.